Você já sentiu que a tua vida era uma infinita lista de tarefas? Que você passa o tempo inteiro indo de uma atividade para outra sem ter tempo de relaxar? E ainda assim, aos finais de semana, quando você tem um tempo para parar e descansar, você fica pensando em tudo que você deveria ter feito, poderia ter feito? Eu sou Ana Marques. Eu ajudo mães a se redescobrirem pós-maternidade e com isso terem uma vida mais leve, mais autêntica. E hoje eu queria trazer para vocês um assunto que é de extrema importância quando a gente está falando da mulher trabalhar a sua conexão interna. Eu acredito que essa maternidade autêntica, essa maternidade que pode ser leve, porque ela faz sentido para você e não porque você está seguindo uma série de regras que não são tuas, ela tem três pilares: a mãe, a mulher, e esses dois papéis são sustentados pela sua conexão interna, por você saber quem você é, por você conseguir saber quais são os seus valores, o que faz sentido para você e o que não faz. É aquele famoso conseguir separar o joio do trigo. Para que a gente tenha essa sabedoria, para fazer esse discernimento, a gente precisa trabalhar a nossa conexão interna. E um dos pontos muito importantes quando a gente está falando sobre isso é trabalhar em nós a nossa energia feminina e energia masculina. Todos nós, independente de gênero, temos expressões de energias feminina e masculina. Enquanto mulheres, que se reconhecem como mulheres, a nossa energia consciente, ela é feminina. Mas no nosso inconsciente, a gente tem uma energia masculina. O Jung vai dar o nome disso de ânimos e ânima. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas de nós vivemos uma realidade em que a gente tem um masculino tóxico nesse nosso ânimos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao invés de ter em nós uma força, um padrão de funcionamento que é positivo, otimista, que nos leva para a ação, que guarda a nossa missão, que guarda o nosso propósito, os nossos sonhos, a gente muitas vezes tem no nosso ânimos um ânimos negativo. Ou seja, ele se expressa em forma de autocrítica, de cobrança, busca pelo perfeccionismo, nunca tá bom, sempre tem que fazer mais. Sabe essa sensação que muitos de nós temos de que a gente tá sempre devendo? De que a gente sempre devia fazer uma coisinha a mais? De que o que a gente faz não necessariamente tá bom o suficiente? Essa cobrança interna, essa autocrítica interna, ela vem de um ânimos que tá negativo. Negativo aqui nesse sentido dele não nos sustentar na nossa evolução, mas dele ficar ali como uma vozinha que nos diminui, que nos tira o valor, que faz a gente pensar menos de nós mesmas. Para que a gente possa ter um maternar leve, né, um maternar mais leve, uma vida mais autêntica, a gente precisa trabalhar para reequilibrar essas forças em nós. Tanto para trazer esse ânimo masculino para um lugar de força, de positiva na nossa vida, quanto para a gente também reequilibrar o nosso feminino. O que acontece muitas vezes com a gente é que nós vivemos numa sociedade capitalista e patriarcal. Ou seja, é dado muito foco, muita importância pro fazer, pro produzir, pro gerar, né? Muitas vezes o nosso valor tá diretamente, o nosso alto valor tá diretamente conectado com o que a gente faz, com o que a gente produziu. E nisso a gente entra num padrão muito masculino de viver. Deixando então esse nosso masculino virar essa autocobrança e essa autocrítica internas. E o nosso feminino, né, esse lugar ou essa energia mais de receber, de esperar, de cuidar, de nutrir, ela fica deixada de lado. Mesmo quando a gente é mãe. Quantas vezes você não passou já o dia inteiro cuidando das suas crianças para chegar no final do dia e ter a sensação de que você não fez nada? Isso, gente, é um sintoma de um desequilíbrio entre o nosso feminino e o nosso masculino. E quando a gente está falando de ter essa vida mais leve, esse maternar mais leve, a gente precisa fazer esse exercício de identificar onde que a gente está com esse desequilíbrio para reequilibrar, para trazer de novo um balanço para esse sistema. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir tomar decisões baseadas em quem a gente é de verdade. Enquanto a gente tiver essa autocobrança, essa autocrítica muito exacerbada, essa busca pelo perfeccionismo, a gente vai estar sempre querendo satisfazer algo, uma expectativa que está externa a nós. É como se a gente estivesse o tempo inteiro tentando se encaixar numa caixinha, se encaixar num padrão, num modelo. Quando a gente consegue fazer esse reequilíbrio, a gente passa a entender qual é de fato o nosso lugar.
sem que a gente fique querendo atender aos outros, sem que a gente fique querendo agradar aos outros. Um ânimos, ou né, essa energia masculina muito desequilibrada, ela também traz pra gente uma necessidade, até um desejo de querer obedecer, de querer ter uma regra para seguir, um caminho. E por um lado, isso nos traz um certo conforto, porque afinal a gente aprendeu a vida inteira a obedecer, né? Mas por outro, esse constante obedecer nos impede de chegar na nossa essência de fato, nos impede de fazer escolhas que vão nos levar para a vida que a gente quer ter. Eu tava conversando com uma amiga e ela me falou o seguinte, ela falou, Ana, chegou uma hora na minha maternidade que eu percebia que aquilo que eu estava sendo não era quem eu queria ser. Quando a gente tem esse paradoxo, né, é o momento em que a gente começa a fazer virada. Por quê? Porque é aqui o momento em que você percebe que tem algo na tua vida que está desconexo com o que você gostaria de ser. E aí você começa a enxergar qual é esse checklist que você está seguindo, qual é essa expectativa que você está tentando atender. E a partir do momento que a gente que a gente enxerga isso, opa, peraí, eu tô sendo de um jeito que não é exatamente o jeito que eu gostaria de ser. Eu tô levando uma vida que não é a vida que eu gostaria de levar. Quando a gente entende isso, a gente começa a conseguir enxergar, então, da onde que vem essa ideia dessa vida que eu tô levando? E aí a gente começa a ver, perceber, que a gente tem o direito, o poder e a possibilidade de desobedecer esses padrões, de desobedecer essas regras, esses tenques que a gente recebeu, como às vezes sendo verdades absolutas. Aí a gente já começa a transformar um pouco a nossa energia, dando mais espaço para o nosso feminino se desenvolver, para a gente começar a buscar prazer nas coisas, nutrir a nossa casa, o nosso lar, nutrir a nós mesmas. E a gente começa também a trabalhar essa nossa energia que está desequilibrada, masculina, que está sendo né, a cobrança, a autocrítica, e a gente começa a transformar ela num aliado nosso. Quando a gente vai ganhando essa força para desobedecer, para falar obrigada pela tua opinião, mas eu não acredito nisso e eu vou fazer desse jeito. É algo que faz muito parte dessa conexão interna. Então não é algo que é para fora, para os outros verem, é você com você mesma. Mas aos poucos, você começa a sentir um voltar para casa. Você começa a ter melhores coisas para pensar sobre você mesma, para falar de você mesma. E começa a reconhecer suas vitórias de forma mais constante. Começa a reconhecer aonde você está indo muito bem. Não é que a gente vai entrar num lugar de ilusão aqui, de não encontrar mais motivos de melhoria. Não é isso. Mas é começar a enxergar a vida como um processo. E não como um ponto de chegada. A gente deixa de focar só no resultado. E a gente passa a entender que tudo é um processo. Puxa, se hoje eu não fui tão bem no trabalho, numa reunião, com as crianças, tá tudo bem. Amanhã eu vou tentar de novo. Ao invés de, nossa, eu não acredito que eu não fui bem, como é que na reunião eu não falei aquilo? Porque chicote. Esse chicotinho, essa autocrítica, ela é um sintoma muito característico desse masculino desequilibrado. Um outro sintoma que a gente tem, que a gente não percebe, quando a gente entra num modo masculino muito forte, a gente quer decidir tudo, a gente quer controlar tudo. E quando você vê, você tá decidindo tudo em relação à família. Aonde vocês vão, qual restaurante vocês vão, qual vai ser a roupa das crianças, lista de mercado. Você tá olhando se vai ter que fazer revisão do carro, se não vai. Você tá vendo quem que tá fazendo aniversário, onde que compra presente. Você assume um lugar de coordenar e controlar absolutamente tudo. E isso nos deixa numa carga mental absurda. Quando a gente começa a reequilibrar esse masculino em nós, a gente começa a delegar mais, a abrir mais espaço para que outras pessoas tomem a iniciativa. A gente aprende a esperar. A gente aprende a abrir espaço para que outros nos conduzam. E não é uma questão de ser submissa aqui, tá? Não é submissão aqui. Mas num time, a gente não pode ter uma pessoa só fazendo tudo. Num time, a gente precisa ter pessoas com habilidades e características diferentes que vão assumir pedaços diferentes da atividade que precisa ser realizada. E quando a gente começa a perceber aonde que esse nosso masculino está desequilibrado, muitas de nós, mas assim, isso é muito, muito, muito comum, gente. Acho que 9 a cada 10 mulheres vivencia isso. Começa a perceber, nossa, olha o tanto de coisa que eu tô controlando em casa. Puxa, isso daqui podia ficar com o marido. Ah, isso daqui as próprias crianças podiam começar a decidir. Ah, isso daqui eu posso não ser tão crítica, posso não querer fazer tudo tão certinho, tão perfeito. Deixa eu aliviar um pouco minha barra aqui. Você começa a enxergar a oportunidade de ir reduzindo a sua carga mental, reduzindo o nível de estresse que você tem no seu dia a dia. E não é deixar de fazer as coisas,
É a perspectiva e o teu olhar sobre essas coisas que você tá fazendo que muda. Faz sentido pra você? Vou te dar uma tarefa, então, desse vídeo. Olha pra tua rotina e começa a tentar identificar de tudo que você faz no dia, o que você conseguiria delegar? E se você identificar, ou o que você identificar que você consegue delegar, combina com o teu parceiro, combina com a tua mãe, combina com a diarista, combina com as crianças, combina com as pessoas para que elas assumam isso. E confia, delega e confia que elas vão fazer. Se não fizerem, volta, recombina, reconversa. Mas exercita esse abrir mão do controle. Exercita esse deixar as coisas seguirem um outro ritmo que não necessariamente o teu. E depois me conta se isso ajudou de alguma forma o seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, envia o vídeo para aquela amiga que você sabe que tá precisando. E se quiser conteúdos mais frequentes, eu tô lá no Instagram também, no @AnaFlaMarques com Z. E vou adorar ter você comigo lá. Toda quinta-feira tem vídeo novo nesse canal, então fica de olho e até o próximo vídeo.